Olá, meu povo, sejam bem-vindos a mais um Papo que Rende com Natália Reis. E hoje eu estou com dois convidados muito especiais. Eles são de áreas diferentes, da área do direito, só que em áreas diferentes, mas eu tenho certeza que eles têm o mesmo propósito, que é em ajudar pessoas, né? Então seja bem-vindo, doutora Juliana e doutor Obrigada. Marcos Obrigado, Acaone. Nath. Estou muito feliz em ter vocês aqui, ainda mais esse tema incrível. E tem um homem, tem uma mulher aqui para a gente debater sobre isso. E foi tranquilo chegar aqui? Vocês estão bem? Tranquilo. Tranquilo. Primeiro podcast? Primeiro podcast. É, Ju. Dizem que o primeiro podcast a gente nunca esquece, né? Doutor Marcos também? Não, eu já fiz alguns. Ah, então tá certo. Agradeço ao convite. Obrigada. Ah, eu que me sinto honrada. E a Juliana, para quem não sabe, ela é lá da minha cidade, do Gama. E eu adoro falar, né, da cidade de quem ama. Então, 90% das postagens da Natália tem que ter o Gama no Tem meio. que ter o Gama. Que é para deixar claro que eu sou de lá. Somos do Gama. Doutor Marcos, lá do Val, né? Valparaíso, escritório na Asa Sul e só afeta a subseção do Riacho também, né? A gente tem também uma filial no Riacho Fundo. Isso aí. E vamos começar então já por você. A gente fala que sempre as mulheres começam, mas como a gente está na maioria, vamos deixar o homem começar. Então, doutor Marcos, se apresente aqui. Eu, Juliana e o público que está assistindo, a gente está curioso para saber quem é o doutor Marcos. Perfeito. Então, primeiramente você, meu ouvinte, né? É prazer, me chamo Marcos Acaone. Mais precisamente, meu nome é muito grande, então a gente resume. É Marcos Elias Acaone de Souza dos Santos Alves. Então, como é um livro, ninguém vai lembrar. Então, pegou Acaone. Sou advogado criminalista há mais ou menos 8 anos, né? Atuo aí na área penal, de execução penal, tribunal do júri, né? Mais voltado para esse viés. E também a gente vem fazendo um trabalho aí junto ao ABDF, né? Nas prerrogativas voltadas ao sistema prisional. Hoje eu estou, né, como vice-diretor temático, né, de prerrogativas do sistema carcerário. Então, toda essa parte a gente dá esse suporte também. Bacana. Doutor Marcos tem escritório em Brasília, né? Isso, ali na Asa Sul, né? A sede mesmo é na Asa Sul, ali de frente à VEP, Fórum Mirabete, no setor de Rádio e TV Sul. Que a gente já começa fazendo um mexão aqui, assim que Faz começa. parte, faz parte. E lá atende todas as áreas ou Na só... realidade, agora a gente está ampliando as áreas. Eu, particularmente, faço toda a área do direito penal, execução penal e empresarial, né? E agora a gente estendeu também, estamos atuando um pouquinho também na área civil, trazemos um especialista, já um especialista também da área tributária, então a gente está aumentando o leque, né? Mas eu que eu atuo pessoalmente é direito penal e empresarial. Muito bacana. E você, minha princesa maravilhosa, ela chegou aqui no estúdio hoje, eu falei, nossa, que doutora! E você, Então, eu Ju? sou Juliana Andrade. Eu já tô eu já tô há mais tempo, né? Tenho Uhum. 14 anos de experiência. Eu sou especialista em direito penal, processo penal e em direito público. Eu Hum. iniciei a minha carreira aos 23 anos, eu fui procuradora do município de Novo Gama. Assim, foi uma oportunidade incrível, onde eu cresci e advoguei bastante na área penal, muito tempo mesmo. E hoje não, hoje eu sou servidora pública e estou um pouco afastada da advocacia, mas continuo sendo advogada. Mas no fim ela ama o penal. Na verdade, assim, Eu ia comentar gente, isso agora. eu ainda tenho cliente, porque eu não sou proibida, né, de Uhum. advogar. Então, assim, mas bem pouco em vista do que eu já militei muito. Sou da época que não existia audiência de custódia. Então, assim, tenho bastante história na E, área do direito. e assim, é igual, eu falo que é igual policial. Você nunca vai deixar de ser policial, igual advogado. Não Sim, tem como. Não tem como, né? nós somos advogados e estamos servidores públicos, né? É, maravilha. E assim, eu quero saber dos dois, porque pode ser que tenha sido vontades diferentes. Mas o que que ardeu o coração de vocês escolherem essa profissão? Que assim, particularmente eu acho uma profissão linda. Que Obrigada. meio que vocês estão ali com abaixo de Deus, vocês aqui, para resolver a situação do cliente, se fica, se Intermediamos. não vai, como é A que. gente brinca que a gente é a voz do cidadão, né? Então, às vezes a Sim, gente até acaba recebendo algumas críticas e até mesmo não há uma separação. A gente defende o direito, a gente não defende o crime, né? Então a gente faz entendi. essa separação. Então, se tem direitos fundamentais, deve-se ali ser garantido esses direitos fundamentais. Então, por exemplo, quando existem casos que a gente sabe, por exemplo, que o réu é confesso,
Mas qual a importância do advogado? Muitas das vezes é aplicada uma pena desproporcional. Então, o papel do advogado, muitas das vezes a pessoa acha que é só absolver, e não é só absolver. Então, a gente está ali também para principalmente brigar por uma pena justa. Assegurar os Hum, direitos, né? uhum. No meu caso, eu sou filha de professora e de policial militar. Então, eu tive essa presença dentro da minha casa, de um policial. Então, eu cresci com isso. Eu achava lindo meu pai. E acabei indo para a área do direito. Uhum. E apaixonei pela advocacia. E antes mesmo de terminar a faculdade, já tinha passado na OAB. E já fui Nossa. trabalhar ali no Novo Gama. Comecei a vender serviços na área do direito penal. Me especializei e fui com tudo. E aí eu falo que costumo até brincar, o crime me escolheu, né? O seu, Mas, o seu, mas foi bem proveitoso. o do Dr. Marcos é parecido também. Foi seu pai, não foi? Um Que pouco. Então, te. meu pai, ele já estava finalizando ali no ramo do direito, porque na realidade ele era arquiteto. Mas chegou a fazer, aí faleceu, ele estava no último semestre antes de falecer. E aí eu tinha esse pé, né? Iniciei no direito muito por conta dele também. Uhum. Mas o meu sonho inicialmente não era advogar, eu queria ser delegado. Tanto que eu fiz uma prova, até bati na trave ainda cursando, prestei, né, um concurso, um certame para o Pará. Na época eu fiquei por 5 questões, né, bati na trave por ser o primeiro concurso. Uhum. Aí fiz mais um no Goiás que também tinha sido cancelado. E nesse meio tempo comecei a advogar. Me encantei, inclusive, do outro lado, que a gente brinca, né? Porque dentro do sistema judicial nós temos não só a magistratura, como o Ministério Público. E eu sou cria do Ministério Público, eu estagiei dentro do Ministério Público. Embora hoje eu seja advogado criminalista, eu estagiei, tenho o maior orgulho de dizer isso, inclusive, ele, quem foi meu mentor foi o doutor de Aulas, que à época ele era procurador de justiça, e hoje ele é um desembargador muito respeitado aqui no âmbito do Distrito Federal, né? Foi Então ele abriu as portas da procuradoria, né, da promotoria, Uhum. e posteriormente, quando ele também virou desembargador, a gente chegou a fazer ele de forma voluntária também. E aí a gente foi na labuta, já estava em escritório, também já tinha passado na OAB antes de finalizar a faculdade, e aí foi pegando gosto tudo, e na própria atuação a gente acabou vendo também que de fato era isso que eu queria para minha vida. Então hoje eu não me vejo concurseiro, não me vejo servidor público, o que eu gosto e quero até pro resto da minha vida é de fato advogar e na área criminal. Você tem que deixar claro, você não pode prometer resultado. Às vezes a gente É. fala, você é maluco, você advoga na área criminal. Não. Você fazendo certo e de maneira correta, você não tem problema. O que você não pode jamais é prometer resultado. A Uhum. nossa obrigação é de meio. De aulas também foi meu professor na faculdade e foi também uma das minhas inspirações. E eu era só uma menina, né? Eu achava lindo as aulas. Doutora Ruth Raquel também, que é lá do Ruth Gama, Raquel. maravilhosa, que eu tive a honra de ser aluna e hoje é uma grande amiga. Dividimos a tribuna por muitas vezes, né? Temos alguns processos em comum. Foi também uma das minhas inspirações. Eu falava, quando eu crescer, eu quero ser igual àquela mulher. Mas eu acho que eu nunca vou conseguir, porque ela é maravilhosa, né? É, eu não conheço. Nem vocês falando assim, eu Depois tô eu vou te tentando apresentar, você vai puxar amá-la, da com memória. certeza. Que bom, né, que vocês tiveram inspirações de Sim. pessoas assim que, né, Sim, é importante, né? fazem ainda um bom serviço para a população, né? Sim. E eu percebi aqui que os dois veio do Goiás, é isso? Do Goiás. É. Como assim? Goiás é Goiás mais? é bom. Goiás é mais? Mas eu falo que eu fui criada ali, né, na região do Novo Gama, e eu falo que a minha mãe, ela praticou o crime de cárcere privado, ela não deixava a gente sair, ela sempre foi muito rígida, graças a Deus, né, porque você ser criada em área de periferia é complicado, né, é complicado, Uhum. e ali ela fez tudo certinho, tanto comigo como meu irmão, graças a Deus a gente não enveredou pelo lado da criminalidade, e assim nós nos formamos, né? Eu fui para o lado da advocacia e muitas pessoas que eu vi ali crescer, alguns viraram meus clientes, né? Nossa, E você vê que tem como, né? Tem como. Não é porque você é criado em área de periferia que significa que você tem que dar errado na vida. Você pode dar certo na vida, com certeza. né? E Uhum. aí isso me chama muita atenção de hoje poder ajudar, de poder influenciar quem vem lá de baixo a crescer e ter um futuro promissor. Não é porque está na área de Como se diz, a periferia vida que da gente são dois caminhos, né? É é, Para verdade. você escolher ali. é, E vocês veem isso, né? Você também passa por isso? De ter Não, clientes. acho que a pior sensação eu já defendi um colega, né? A gente estudou junto no mesmo colégio. Ele era de turma inferior, inclusive foi no Valparaíso, na época eu estava no Valparaíso. E é recente, coisa aí de um ano e meio, fiz a defesa dele, consegui soltar, né? Que a gente conseguiu provar ali parcialmente a inocência dele, mas não é uma sensação muito boa, não.
É. E como é que fica, assim, na hora de pegar uma ação dessa, principalmente pessoas que você conhece? Tem que deixar realmente a emoção. Sim, não, com certeza, Somos é a técnicos, técnica. né? Então, Como é que desenvolve essa técnica? estudando, a gente aprende a bagagem, né? Ela é muito importante, é o que eu falo hoje, gente. Estuda, eu falo para quem está começando, estuda, porque você ter conhecimento é fundamental. A prática ela vai vir e você precisa ter Uhum. bagagem para poder na hora você desenvolver. E deixa o emocional de lado e aplica a técnica. Não vejo problema em relação a É isso. igual médico, né? Eu lamento, porque eu gostaria, claro, que todas as pessoas tivessem tido a oportunidade. Você vê uma pessoa que ali enquanto eu ia para a escola, eu passava, era vizinho, tá nessa vida do crime, é triste. E sendo que Mas vocês vieram os dois, né, de periferia. Sim. isso facilita, viu? Eu lembro que certa vez eu nunca tive problema nenhum em lidar com cliente, para mim é uma coisa muito natural. E aí eu participei de um seminário de um colega advogado, e as meninas perguntavam como é que eu vou falar com ele? Como que eu falo com o preso? E eu ficava, gente, ué, por quê? Qual a dificuldade, né, em lidar com ele, e aí, com eles? E aí eu fui entender que realmente eu acho que ter sido criada em área de periferia, ter contato com Ai, música de agora eu rap, entendi. Agora eu entendi. facilita Aham. esse contato da gente entender que são seres humanos, que é raro ou não é raro, a gente não tá ali para julgar. Eu não gosto de defender inocente, porque para inocente não tem outro veredito, a gente tem que absorver, né, doutor? É mais difícil a É mais responsabilidade. difícil. Então, assim, mas lidar com eles ali de forma profissional não tem problema nenhum. Desenvolve. Total. É igual o médico, né? Dizem que chega um momento na profissão que eles tá ali com o corpo aberto, eles estão comendo. Ai, eu já não, Tem um amigo meu eu que já ele não sei. tem um amigo meu que ele fala, eu passava muito por isso no começo, que eu chorava quando tinha morte e tudo. Hoje em dia ele É porque totalmente acaba que dependendo, é natural, né? Não é que a sensibilidade você perde, mas dependendo da situação, você já sabe ali quando de fato a família está aumentando, não está aumentando, quando o preso está falando a verdade, não está É, falando a verdade. Então você acaba tendo esse senso e a partir disso você vai nivelando até mesmo a sua atenção relacionada a isso. Então acaba tendo essa consideração. concordo. E realmente vai se tornando natural. Eu lembro que na época da faculdade, quando eu vi aquele barulho da grade, me subiu uma emoção, meu Deus, um preso, como se realmente fosse. Depois você. É tão normal, assim, é o nosso cotidiano, é a profissão. eu falo que o advogado A gente. ele tem que ter uma inteligência emocional muito boa para poder lidar com os desafios. A questão de percepção, se está mentindo, se não tá, porque vocês trabalham isso diariamente, né? Então, mas aí tem até um viés, tem até um caso, não vou citar logo o nome das partes, mas um caso de crime sexual, o cliente chegou me narrando que não tinha feito a situação, eu falei, olha, eu preciso saber da situação por quê? Dependendo, eu posso pedir alguma prova ou contraprova que pode te prejudicar. Então, eu preciso saber a verdade, independente de você fazer ou não, ou ter feito ou não, eu preciso saber para não te prejudicar. Não, doutor, pode fazer a prova. E, infelizmente, no laudo lá constatou o sêmen dele no laudo e foi, inclusive, a condenação dele. O que faltava, Ou seja, a mentira dele condenou condenou ele. ele. Eu não. Crime sexual eu não atuo, não, por uma questão de foro íntimo mesmo, né? Mas, Uhum. então, assim, eu acho que cliente tem mania de achar que nós somos meio que. Não, eu tenho que falar tudo. Não, fala o que eu perguntar. Porque a gente estuda, a gente vê o que, que o Estado produziu de prova e a gente vai no ponto. Fala o que eu perguntar, que ali eu vou desenvolver a sua defesa e a gente vai chegar a um consenso. Infelizmente, é o tema que eu vou falar aqui. Eu falo infelizmente porque não é um tema feliz, É. mas é algo que está acontecendo bastante. E pode acontecer em qualquer família, que às vezes a gente vê as coisas acontecendo ali. Não, porque na minha família não acontece, acontece. Eu mesmo já tive um relacionamento no passado que eu cheguei na delegacia registrar, na época Maria da Penha, por ser ameaçada. Então, assim, aconteceu comigo. E depois que começou a ser falado, parece que as pessoas foram tirando a poeira debaixo do tapete, né? E tá acontecendo mesmo. Qual a percepção de vocês, que são da área, sobre essa situação? Feminicídio, né? Difícil, né? Na verdade, a gente vem de uma sociedade machista, que Concorda? não está Concordo. preparada para essa invasão feminina.
que teve um que tá empoderamento feminino, o né, na realidade. empoderamento, invasão no sentido, né, positivo, que Uhum. a gente realmente, a gente está se autoafirmando, a gente está se empoderando, nós somos profissionais, a gente está invadindo tudo. E isso traz o quê? A independência. E eu acho que a sociedade ela não está Preparada. preparada, Os maridos principalmente não os estão homens. O preparados. patriarcado, o machismo, isso daí está muito enraizado ainda, né? E, infelizmente, tá Tá. vindo esses casos de Acha feminicídio. É consequência do que é um machismo. gatilho Eu sobre isso. assim Porque, penso. querendo ou não, ainda a gente vive, né, resquícios aí de uma família patriarcal. Sim, Embora gradativamente, né, paulatinamente, vem de fato tendo uma mudança desse paradigma. Mas ainda há resquícios e o próprio feminicídio, em muitos casos, é esse sentimento aí de posse, né? Então, muitas das vezes a questão da própria vingança é o que a gente também deve até chamar a atenção também, que a Maria da Penha, a Lei Maria da Penha em si, é uma lei muito séria. Também ela não pode ser desvirtuada. Assim como ela veio para proteger a mulher, mas também a gente sabe que algumas mulheres acabam cometendo excesso. Vou trazer um caso concreto. Então, muitas das vezes a Lei Maria da Penha também, ela é utilizada para fins patrimoniais. Então, às vezes ele está discutindo um divórcio que não tem nada a ver e aí quer colocar uma medida protetiva no cara, justamente para afastar ele do lar, para facilitar alguma outra situação, algum outro plano de fundo. E essa não é a essência da lei. Ela não foi instituída para isso. Então, já tivemos até casos em que foi, de fato, requerida uma medida protetiva, no caso, nosso cliente saísse do apartamento que era dele antes do casamento, justamente por essa briga de cunho patrimonial. Então, posteriormente, a gente conseguiu revogar essa medida protetiva, porque ele não queria também ter contato com ela, porque não houve nada, mas ela utilizou a medida protetiva e a Maria da Penha nitidamente com caráter patrimonial. E caso fique constatado dentro do processo isso, ela também vai ter uma responsabilização. Então, é Ah, uma situação sim. séria Então também, é uma faca existe. de dois gumes Ah, também. tá. infelizmente, né, é má fé, mas a gente também não pode desconsiderar que a mulher, ela é uma minoria Sim, não, com ainda certeza. e que a Maria da Penha é de suma importância, né? Veio para realmente proteger. E o direito é isso. A gente precisa dar luz àqueles que estão desprotegidos e dar atenção especial. E a mulher ainda é a parte frágil da Com sociedade. A vida certeza. do homem é mais fácil. A gente não tem como ignorar isso, né? É, eu fico Então, é pensando. triste, é muito triste. Vi um caso, né, semana passada, de um rapaz que colocou fogo na mulher. Gente, que cena Eu forte aquilo, conheci. né, no Rio de Janeiro, Uhum. porque não aceita o término. A gente, todo dia o noticiário tá A O pessoa ter coragem, abertamente. né? o mais comum é essa questão do relacionamento. Ou dentro do próprio relacionamento já está conturbado, ou então quando tem o fim do relacionamento, ou surge um terceiro, que aí parece que aflora ainda mais esse sentimento, não sei, né? Egoístico, não deixa de ser. Uhum. Mas, de fato, a Lei Maria da Penha, ela foi ali criada, né, com esse viés de proteção, e de fato a mulher precisa ser protegida. E de Só fato a com esse Maria da Penha passou por isso, né? Exatamente, mas só com esse respaldo. As mulheres aí utilizar de fato dessa lei para não ter o quê? Um descrédito da lei, assim como a gente tem os outros institutos. Então, por exemplo, vou puxar a sardinha para minha área, execução penal. Hoje em dia, prisão domiciliar humanitária é uma utopia, porque todo mundo faz o pedido sem ter os requisitos, então você acaba banalizando o instituto. E o que a gente não pode acontecer é banalizar a própria Lei Maria da Penha, porque senão você acaba tendo o quê? Um descrédito, e de fato, quando precisar houver a necessidade, você não vai ter aplicação. Isso daí também é a consciência da sociedade, né? Que tem que ter das mulheres, porque o Estado, de fato, está fazendo o papel dele. Inclusive no GDF tem vários programas de assistencialismo aí ligado à Secretaria de Justiça, que para proteger a mulher ali, da estrutura psicológica, do respaldo psicológico, tanto para ela quanto para a família, até uma capacitação profissional. Então, o Estado, ele busca cumprir o papel dele, e isso é fundamental. Agora, a vítima, ela tem que ter essa consciência de que de fato, não pode banalizar e usar de má fé com os instrumentos que o Estado dá, né, para te proteger. Eu fico vendo como que a gente, cada vez que passa, vai conseguindo mais espaço, principalmente perante a lei. Eu conheço situações, principalmente pessoal de área rural, que mulheres que sofreram violência doméstica a vida toda pelos seus companheiros, só que não podiam falar. E isso foi desencadeando processos, processos mentais. Eu tenho uma senhora que eu conheço, ela ficou perturbada mesmo, de ser laudada
remédio tarja preta, tem que ficar em casa. Por Alteração quê? psicológica mesmo, né? Porque o marido dela todos os dias agredia ela. Quando chegava pessoas na casa dela, ela tinha que entrar pra dentro, se esconder, porque nem isso ele aceitava. Aí um fato que eu lembrei ontem, eu tava conversando com uma colega minha. Eu mais novinha, pegava um ônibus da 3 Sul pro plano pra ir pro inglês. Você lembra quando a gente, em pé, passava os homens que ficavam atrás da gente, Lembro. encostando, roçando e você dando cotovelada? Hoje Se em dia já você. tem a lei para proteger. Olha só O avanço o que avanço que teve a teve. necessidade. Eu passei por isso. Mas o que eu penso é o seguinte, a lei ela existe, mas o que tem que mudar é a cultura. E a Perfeito. cultura vai demorar. A gente ainda vai demorar aí umas 3, 4 gerações para ver, eu acho que se a gente ainda estiver aqui, para ver o ideal do direito da mulher, da conquista da mulher, sabe? E eu não estou falando no sentido de... mulher é diferente do homem, nós somos diferentes. Eu costumo dizer que até eu sou um pouco machista, em questão de ser mais reservada, ok. Mas em questão de conquista mesmo, de espaço e de não ter mais isso daí. Do homem Uhum. realmente ter, olhar e falar, olha, eu não vou fazer isso porque é mulher. O respeito. Eu digo no sentido do respeito. Você vê, né, como a gente avançou. Vocês acham Avançou. que a gente ainda tem que avançar mais? Muito. Muito, Tem muitas muito. falhas ainda. Aqui, nós somos 215 milhões, né? A população do Brasil hoje. E a gente vive aqui numa realidade paralela. Brasília é uma realidade A paralela. gente costuma Em brincar que é a torno Suíça, né? É um quadradinho nosso. Imagina, que é coisa. Imagina isso daí que você está falando, o interior, como que não é? Então tem muito de cultura para mudar, tem que avançar. E não vai ser da noite para o dia, embora o Estado tenha esse amparo legal, né, para proteger. Então tem É muito que. mais além. Tem muitos avanços ainda para ser alcançados. Vocês já pegaram algum caso assim que. Ah, demais. Sério, gente, porque a gente fica vendo assim Demais. Já na TV. defendi mulher que apanhou e assim, de chegar na delegacia e ver ela sofrer preconceito, sabe? Mesmo estando acompanhada comigo, advogada, inclusive. Pesado, Já peguei dos pesado. dois lados também, tanto da vítima como também do acusado. Então, E, seja tentativa de fato de feminicídio ou até mesmo algumas situações que houve desclassificação, né? Não ficou ali caracterizado. Por exemplo, que a intenção, né, de matar e aí caiu para uma lesão, por exemplo. Então, é corriqueiro. e já Sim. aconteceu também, na época que eu advogava muito, da própria mulher me procurar pedindo, que infelizmente existe uma dependência. Eu já tive muito preconceito em relação a isso, sabe? Eu era muito empoderada, né? Ai, que essa mulher. Uhum, Não, gente, existe uma dependência emocional, muitas vezes financeira, que o Estado não vai alcançar. É verdade. difícil. É Por muito isso que é fácil, né? importante. Sai das garras do É, agressor. A mulher viveu a vida inteira condicionada. Aquela migalhinha ali todos os dias. exatamente. Desmamar isso de um dia pra noite não vai ser É fácil. importante a gente, nós, como cidadão, ajudar, sabe? O que a gente Uhum. puder ajudar, independente do estado, tem que ajudar, porque não é fácil, não é fácil. Eu me lembro que, certa vez, eu fui assistir uma audiência, ainda na época da faculdade, há muitos anos atrás. Assim que a Maria da Penha que a lei saiu, 2006, 2006. 2007, 2006. Então, estava na faculdade, então era muita novidade ainda. Uhum. E eu vi uma mulher, mas pensa numa mulher bem vestida, bonita, e eu achei que, depois que eu fui entender que o agressor era uma testemunha, assim, a discrepância era gigante. E aí foi quando que eu fui desenvolvendo, claro, a gente vai evoluindo, né? Uhum. E fui entendendo que, calma, não é assim, não é só a agressão em si, não é só falar eu vou sair disso, tem todo um contexto, todo um cenário, toda uma vida ali. É Não é isso, fácil, é isso que tinha não é que estar fácil. junto com a lei, né? Esse acompanhamento. Que é o que o Distrito Federal proporciona, que eu te falei Sim. que eu acho muito bacana todo Uhum. esse É acompanhamento. porque tem alguns estados que infelizmente ainda não conseguem aplicar 100% a lei, mas a lei em si, ela vem regulando praticamente quase todas as hipóteses, até porque essa questão da violência, ela não é só física, né? Então, ela é física, Uhum. psicológica, patrimonial, então são várias É, situações que a mulher, né, na maioria das vezes, acaba sofrendo. Então, no Distrito Federal, a gente acaba tendo essa regulação. Então, muitas das vezes, além da medida protetiva, ou às vezes tem um divórcio, também fica consignado, às vezes, até uma pensão por determinado período, até a mulher poder voltar a trabalhar. Então, tudo isso aí são mecanismos, é justamente para não deixar que, de fato, a mulher é considerada uma parte hipossuficiente, ainda é considerada a parte mais frágil, embora, como a doutora falou, cada vez mais a mulher vem
Eu não digo né, nem conquistando, é de fato pegando o seu espaço. Porque na realidade não precisa conquistar nada, o espaço já são de vocês. Uhum. Muito Exatamente. obrigada, doutor Marcos. Um homem falando isso pra gente, né? Isso que você falou é verdade. Não tem classe social a violência. Ela não tem. Igual você sofreu, que é uma menina, né, que instruída, Uhum. sofreu, não tem. E eu vou Tá em falar a todo lugar. verdade, às vezes acontece muito mais no meio das pessoas instruídas. Sim, mas aí fica com, às vezes, até vergonha de noticiar. Eu já cheguei É, no meu escritório, por exemplo, que juíza noticiou contra o esposo que era delegado, por exemplo. A gente está falando aí de pessoas com nível Totalmente superior, instruídas, exatamente, e que acontece. trabalham diretamente com A isso. gente não precisa nem ir muito longe. O antigo diretor da Polícia Civil, né, escândalo para ninguém, tá nas notícias aí, por Foi exemplo, foi afastado. afastado do cargo também porque todo esse contexto aí atrelado à companheira. Então, é algo, igual a doutora Usando o falou, meio para grampear o telefone. desde a classe mais hipossuficiente até quem de fato tem uma condição financeira maior. Então, não está atrelada à condição financeira. E é bom lembrar que a Maria da Penha não é só para relacionamento, né? É Sim. para proteger a mulher que coabita ali naquele seio familiar. Então, assim, uma filha que sofre uma agressão de um pai ou de uma mãe, uma irmã que sofre a agressão de um irmão ou de uma irmã. Então, assim, pessoas até do mesmo sexo, é a Maria da Penha para proteger a mulher, que tem E o namorado, né, também, porque tem esse entendimento jurisprudencial, mas é para proteger a mulher. Mas, de fato, o que a gente mais vê em grande... Marido e mulher. marido e tinha uma mulher... pergunta, assim, até uma dúvida pessoal. Pra aproveitar a oportunidade. Consultoria. Consultoria. Consultoria online. O homem. Meus amigos, companheiros aí das minhas redes, eu tenho um público masculino bem grande que também acompanha, não só feminino. E às vezes eu tô falando tanto de mulher, aí eu recebo as mensagenzinhas. Olha, nós também, homens, também sofremos isso, sofremos daquilo. Aí a gente sempre fala muito da mulher, mas assim, e os homens? Os homens que são agredidos pelas suas companheiras? Porque existe esse Sim. caso Sim. também. É Maria da Penha ou é João da Não, Penha? Não vai ter nem Maria nem João. Aí De- segue o procedimento ordinário comum, né? ou vai ser lesão corporal, calúnia, Sim, injúria, depende do que difamação, a acontecer. tipificação normal. Até porque o homem não é uma minoria que precisa de uma legislação especial para isso. Isso daí é a exceção. Acontece, mas é a exceção. A regra que a gente vê, a minoria são as mulheres, elas que precisam da proteção especial do Estado. Então não tem por que o homem ter uma lei especial para quando apanha da mulher. Porque a mulher ainda é o sexo frágil. Porque, digamos, né, no nosso pensamento, se a mulher quiser bater no homem, o homem Sim, pode ele registrar, consegue também mas não, segurar, né? Já nós, não sexo tem uma frágil, lei não dá específica que conta. protege o homem. Ele vai pelo rito ordinário. E muitos têm vergonha, né? Isso eu já Não, ouvi da vira boca de chacota. homem. Vira chacota. É, Delegacia muitas vezes aí não quer Eu fazer. já Tem ouvi da certeza boca. que você quer registrar? Eu já ouvi da boca de homem falar assim, a minha companheira, ela bate na minha cara. A gente briga, ela mete a mão na minha cara toda vez. E eu tô vendo a hora de perder o controle. Aí eu é falei, braba. não faça isso, porque se você fizer isso, Aí você tá enrolado. você tá entendendo que é uma faca de dois gumes? Mas aí no caso, por exemplo, poderia vir uma lesão corporal, mas ele precisaria É. formalizar, por Aí exemplo. depende, né? Depende Ou do... vias de fato. Porque o direito tá aí Aí vai pra ser pela direito. 9.099, e aí é totalmente diferente a proteção estatal e a Porque o direito tá aí pra ser direito de pra- todos, de claro. todos, né? Porque eu vejo muito entre nós mulheres. Nós somos uma classe que não somos unida. Tanto é que é uma das coisas que eu sempre gosto de falar. Olha, eu não tô aqui para querer ser melhor do que ninguém. Da mesma forma que eu busquei estar onde eu estou, você também tem esse direito. Vamos nos unir, vamos pegar uma na mão da outra, vamos nos apoiar. Sim. Porque mulher é assim. Viu a outra lá que foi agredida, que apanhou pelo companheiro. Juliana, Mas é triste. alguma coisa ela fez, Juliana. Isso é triste mesmo. Porque ele não ia bater nela. Você tá entendendo que nós somos as primeiras a ter A julgar. preconceito e julgar nós mesmos? Homem já não é assim, né? Homem já é mais tranquilo, mais em paz, não é? Como é que funciona? Não tem. A palavra certa não é fofoca, mas infelizmente entre as próprias mulheres acaba acontecendo mais esse sentimento, né? Os homens são um pouco mais fechados. Então, muitas das vezes, se ele é agressor, ele não vai sair contando pra ninguém, eu sou agressor. As mulheres não. Uhum. Às vezes, uma mulher conta pra outra que foi agredida, em vez dela ter o apoio,
ela Tem o acaba tendo julgamento. justamente um pré-julgamento. E isso É. acaba, muitas das vezes, até tirando dela a sensibilidade ou até a ação de poder formalizar algo, por exemplo. Eu Então, já, não tem essa aproximação, muitas das vezes. eu já estive em evento de acontecer uma agressão. Eu fui lá pra querer separar e ter uma mulher no banheiro, né? E falar assim, não se mete nisso não. Não se mete nisso não, que ela já deve estar acostumada. Aí eu olhei pra cara dela, eu fiquei assustada. Eu É ouvi de uma outra triste. mulher, né? Falei, então, deixa eu te falar. Ninguém pede pra ser agredida. Ninguém pede pra sofrer. Então, como que a gente vai, né, vai julgar uma situação dessa? Então, é bem complicado, né? Com certeza. Qual a solução que vocês dariam, assim? Olha, eu acredito, se fosse por esse lado aqui, as coisas poderiam ser diferentes. Eu não tenho o que fazer. Reeducação. Reeducação cultural. Do meu ponto de vista, é a única solução. E lógico, é isso. A mulher, ela precisa, desde então, se empoderar, se profissionalizar, ela precisa ser independente. O homem, ele tem que ser o acréscimo à felicidade, não a vida da pessoa. A gente não pode ter dependência, porque isso daí, infelizmente, potencializa. É Né? começar desde pequeno, da criança. Da É, Marcia tem e uma filha, né? principalmente o homem, Uma né? Ele tem que princesa. ser educado dentro de casa, desde pequeno, para poder respeitar e não agredir, não. Sua filha tá com quantos anos? 7 anos. O que que você, como pai, e uma pessoa que passa por situações todos os dias, qual a instrução que o Dr. Marcos, para uma criança de 7 anos, mulher, pensa em fazer? Primeira coisa é educação, né? Então, já parte de casa. Então, tudo, eu brinco que, embora seja uma brincadeira, o meio acaba influenciando. Então, determinados locais, é lógico que eu vou evitar que ela frequente, por exemplo. A doutora mesmo falou que ela brincava, praticamente ela vivia em cárcere privado, mas hoje ela é quem é e ela Sim, tem que agradecer. Por quê? Porque ela Sim, teve, de fato, uma educação às vezes um pouco mais privada, mas isso mostrou quem ela é hoje. Então, querendo ou não, isso influencia bastante a educação, que acho que é meu papel como pai, é, tudo que tiver ali atrelado que eu possa disponibilizar para ela, seja colégio, atividades extracurriculares. E também eu acredito, né, e até incentivo que as mulheres também devam também fazer uma luta, entendeu? Eu acho que a própria defesa pessoal também, não estou dizendo que eventualmente vocês vão sair um assalto, alguma situação, vocês vão reagir, não estou dizendo isso. Mas eventualmente vocês podem sim, até mesmo, ter não uma abaixar a possível legítima cabeça. defesa, ou enfim, tá minimamente preparada, né, para o ambiente. Então, potencializando tudo isso, eu acredito que eu consiga minimamente ali formar a educação dela. é. Mas olha só como é interessante. Se você for Uhum. pegar e conversar com a sua avó vai falar: Eu criei sua mãe para poder ser dona de casa, esposa. É, Sua mãe já não te criou para isso. não. Minha mãe já Uhum. não me criou para o objetivo pelo qual ela foi criada. Hoje eu não sou mãe, mas se eu for, com certeza, se for de menina, vai ser do mesmo jeito. Eu não vou criar minha filha para ser só uma dona de casa, embora a gente tenha que, né, ter esse tato também, porque somos mulheres, mas o objetivo principal vai ser uma profissional, vai de É sucesso, instrução, né? instruída, exatamente. Eu sinto também a questão do diálogo. A minha Sim. avó não conversava com a minha mãe. Não tinha conversa, não tinha bate-papo, assim como outras famílias também. Como eu frequento muito grupos de mulheres empreendedoras, empresárias, e Hum, nisso que a gente fica se apoiando. E nesses grupos eu senti a necessidade deles terem que existir, porque é nesses momentos que essas mulheres, advogadas, teve acho que foi mês passado que eu estava, terminei lá de falar, ela me procurou, ela falou, Natália, posso te dar um abraço? Ela falou oh, assim, meu eu tô passando por Deus. isso, advogada. Eu olhei pra ela assim, pra você ver, uma mulher que entende da lei. Ela falou assim, só que. Aí conversamos, eu falei, você se sente à vontade de me contar? Ela falou assim, eu preciso. Ela foi me falando, ela falou assim, só que eu não consigo fazer nada. É como se eu tivesse com as mãos Amarradas. O que eu te falei amarradas, da dependência dependência. emocional, né? Que é difícil. Mas é o que eu falo, às vezes você tratar isso como uma escutatória. Eu escutei ela. E ela ouviu outras coisas também. A partir dali, a chave dela pode virar. É um gatilho, Sim, sim, Por isso que é o quê? Diálogo. É o diálogo que você vai ter com a sua filha. É o com certeza. diálogo que futuramente, se Deus quiser, você vai ter com os seus. é. Tudo começa com o diálogo. Minha mãe me criou já conversando tudo. É, a minha também. Então, Até hoje. passei por Conversando algumas tudo. coisas, mas você passa mais de forma
consciente. Mas uma coisa eu entendo. Quem tá dentro do problema não enxerga. Só depois que você sai, né? É difícil, né? É Na verdade, ninguém incrível. escolhe passar por isso. Não. Vai passar e tem que ter, igual você falou, é força e ferramenta para conseguir sair, Com certeza. né? E assim, a tragédia, quando acontece, é muito triste, né? Você pensar que uma pessoa morre porque não, por uma decisão que tomou, eu não quero mais estar nesse relacionamento, aí o outro vai lá e tira a vida. Aí, eu não tô dando uma de advogada aqui não, mas assim, você passa a entender o agressor. O agressor também não teve instrução. Se você for parar pra Sim. olhar como que ele foi criado, É o machismo. é o machismo. Ele não foi criado conversando, a mãe não conversava com ele, o pai muito menos. Talvez tudo era no cacete. Então, ele cresceu tendo isso como referência. Talvez ele nem saiba que isso é errado. É. Hoje sim, é falado, né? Então, eu aposto também nessa questão igual você falou, educação. É. Começar a Mudança conscientizar. cultural. É, realmente falar nas escolas. Tinha que montar alguma coisa assim de uns advogados lá para poder A conversar com as gente tem um projeto pela crianças. subseção do Riacho Fundo, Ah, é? Qual o é o projeto? AB nas escolas. Então, a gente já levou o Riacho Fundo, Recanto das Emas, inclusive nesse último ano de gestão, né? Então, a gente pega, principalmente, violência contra a mulher, bullying, cyberbullying. Então, esses temas mais em evidência, a gente pega um grupo de advogados e, de fato, vamos nas escolas palestrar, dar aula justamente sobre esses temas mais polêmicos e que estão em voga aí, né? Que as nossas crianças estão sujeitas e é importante saber. Inclusive, né? Tivemos ataques recentes em escolas, não só aqui em Nossa, Brasília, como aquilo foi fora horrível. também, né? Então, tudo isso aí, essa questão de ter essa aproximação também do colégio, dos familiares, é muito importante. Eu assisti um filme, falando isso agora eu lembrei, eu assisti um filme chamado Efeito Borboleta, assisti esses dias. Gente, que é o que eu acabei de Antigo, né? falar. É, se você Mas for bom. parar para entender a criação que aquele menino teve, o que refletiu na vida dele depois. Ele virou um agressor. É. E aí também, só mudando um pouquinho de assunto, que a gente falou de violência doméstica, e entrando um pouquinho também na questão da ressocialização. O que acontece? Aquela pessoa, o agressor, ele entrou lá, eventualmente foi condenado, chegou no presídio. Uma hora ele vai ter que sair de lá. E aí, qual que está sendo o problema? Muitas das vezes, e a gente está em ano eleitoreiro, infelizmente, né? Inclusive, eu já deixo aqui a minha crítica pela recente aprovação aí, por exemplo, relacionada às saídas temporárias. Eu acredito que essas saídas temporárias ele era justamente um termômetro, porque você tem ali 1.200 presos que todos os dias já saem para trabalhar. Então, não vai mudar nada. Ele vai sair para trabalhar, vai voltar à noite para dormir no galpão. E a saída temporária são as datas já estabelecidas pela lei, porque ele não vai estar no meio da rua. Ele tem ali um direito, né, que estava protegido, regulado por lei, para que ele possa passar na família. E é justamente esse termômetro, se ele está apto ou não a voltar para a sociedade. Se eu tiro essa saída temporária, como é que vai ser o meu termômetro de aferir justamente se esse preso está ou não apto a voltar? Então, infelizmente, aí já deixo uma crítica aqui, que de fato só acredito que tenha passado por ser justamente um ano eleitoral. Eu concordo. Concordo, total, em relação a essa crítica de não permitir, porque ou muda tudo, né? Ou muda tudo, ou aplica o que tem que ser aplicado da forma correta, porque o objetivo da lei é ressocializar e entregar de volta o castigo e a ressocialização. Aí você tira a parte da ressocialização e depois como é que você entrega? Deixa só o castigo? Então muda tudo. Porque E a sua visão, você acredita que realmente tirar o preso, vai lá, viver um mundinho lá, vai ver como o mundo tá lá fora e volta. Você realmente acredita que Que ressocializa, que você quer dizer? que a Juliana deu uma respirada ali, eu falei, peraí. Então, é porque é muitos anos, né? 14 anos lá botando no criminal. o índice de reincidência, por exemplo, o preso lá saiu. Vamos dizer que não saidão da vida aí, saidão de Natal, saiu lá, sei lá, 1.800 presos. O índice de presos que se envolveram com algum tipo de crime é menos de 2%. Isso é dados da SEAP, eu não estou inventando nada aqui. Então é um Entendi. índice baixíssimo. Então, qual que seria a via correta? E inclusive existe projeto de lei para isso, é porque muitas das vezes não é interessante a gente publicizar. Aquele preso que cometeu um novo crime durante a saída temporária, ele tem que ser penalizado com a pena maior pelo novo crime. Agora eu não
posso tirar a saída temporária dele, que é justamente esse termômetro. Então, eu não vou ter esse controle se ele está apto ou não para voltar para a sociedade. E eu posso ter outras medidas, né? Então, por exemplo, tem um monitoramento eletrônico, embora o Distrito Federal, beleza, é bem aparelhado, até tem monitoramento para todo mundo, mas a gente, se for colocar a nível nacional, nem todo mundo vai ter monitoramento eletrônico. Então, eu não posso mudar uma lei simplesmente por uma questão eleitoreira. É só essa a crítica. Entendi. Não é só, como se diz, a época da política vai passar e a vida de todo mundo continua, né? Exatamente. Essa questão de também carcerária, de preso, é outro tema que é bem polêmico e difícil. Sim, E o Estado precisa realmente de muita política pública aí, porque também é difícil, porque vem o preconceito, como que esse cara vai ingressar no mercado de Que trabalho? ninguém E aí dá oportunidade. é mais difícil. ele foi criado ali naquele meio, ele sabe ali onde que ele faz o dinheiro, e aí ele volta para fazer o dinheiro de novo. É muito complicado. Então, É bem complicado. Vocês acreditam que tinha que ter mais Então, políticas hoje eu de... coloco que o presídio feminino aqui do Distrito Federal, inclusive no Gama, Uhum. caso Sou vocês bem a não favor da conheçam, até Camila. já deixo aqui, inclusive a diretora é a doutora Camila, muito bem relacionada, bem receptiva. Lá eles fazem um papel fundamental. Então, hoje eles têm mais ou menos uma massa carcerária de aproximadamente 600 presas. De 600 presas, quase 400 trabalham nas fábricas diversas. Então, ali, por ser uma autorrealidade, eles conseguem praticamente quase distribuir o trabalho para todo mundo. Agora, ali a gente está falando de uma quantidade mínima comparado com todo o complexo da Papuda e adjacência, que a gente está falando de uma massa carcerária de 17.102 presos. Então, a gente Meu está falando de um Deus. município. E aí a gente não tem. Então, é oferecido menos trabalho, tem mais presos que querem trabalhar, mas eu não tenho oferta para todo mundo. Então, acaba ficando que cada vez mais difícil você trabalhar. Diferentemente, não, o presídio feminino, por exemplo, só praticamente não trabalha quem não quer. E aí acaba sendo um benefício, porque a própria LEP também vem estabelecendo que a cada 3 dias de trabalho vai ter remissão de um dia, ou seja, ela ainda vai poder sair da cadeia mais rapidamente por estar trabalhando. Entendi. E assim, eu costumo dizer que o Distrito Federal é um planeta dentro do Brasil e no âmbito carcerário, porque aqui é muito bom. É muito bom mesmo para o preso, as condições. Você entra dentro da Papuda, a princípio você parece que está entrando num clube. Tô mentindo, doutor? É Não. mesmo? É bem bonitinho, é bem arrumadinho, sabe? É tudo organizadinho na hora de você falar com seu cliente no telefone. Parece um clube. Acho que durante 2 anos eu trabalhei todo domingo, eu passava o dia todo ali. Eu começava nos presídios lá em cima e ia descendo. Um clube, uma sensação de paz. Você pode deixar seu carro aberto, ninguém vai pegar seu carro, tranquilo. Gente, Então, agora, a realidade a nível, a âmbito nacional é completamente diferente. Quando você vai advogar ali no entorno do Não Goiás, precisa nem muito longe, aí né, doutor? você não precisa nem eu ir ia muito falar longe. isso agora e o Você vai para entorno. Bahia, igual eu já fui Bahia, Piauí, João Maranhão, Pessoa. Gente, você fica Insalubre. em estado de choque. Em estado de choque. Assim, totalmente outra diferente. realidade. Outra realidade. Insalubre. Aqueles filmes, Carandiru, é daquele jeito. É Um daquele pouco jeito pior. ali, um pouco pior. Goiânia, É até mesmo? Goiânia, é bem diferente. Então, assim, se o Distrito Federal virar modelo para todo o Brasil, já é um passo, assim, E o de objetivo, evolução incrível. Agora, eu não sei se um mas o dia vai ser a mas o realidade. objetivo é até esse, doutor. Essa semana até veio alguns colegas lá do Ceará, né? Que inclusive estão querendo se espelhar, porque, por exemplo, a videoconferência que foi implementada na pandemia, hoje a gente é referência a nível nacional. Uhum. Então, eles vieram para cá para conhecer o mecanismo para tentar implementar no estado do Ceará. Então, de fato, Brasília, o Distrito Federal é referência, É. né, na É questão, diferente, né? tanto não só do âmbito do sistema prisional, né, como todo o sistema OAB também coligado. Não, isso é bom ouvir de vocês, porque vocês conhecem, estão lá dentro, então a gente sabe que é uma realidade, né? Que bacana. Brasília é muito bom, né? E é tão engraçado falando disso, você falando das presas, 600, 400 Tem a oportunidade de empreendem. trabalhar, Empreendem, exatamente. ou seja, o empreendedorismo está aí em todo meio. Não, e de Mas tudo, vai desde fabricação de sandália, lá mesmo, lá dentro mesmo, tem dentro fábricas, da... próprio Uhum. uniforme, questão de crochê, então tem várias oficinas lá dentro mesmo. E elas conseguem comercializar lá? Não. Sai para Não, eles comercializar. produzem lá, né? Então, por exemplo, sandália, então já produz internamente para o próprio abastecimento e a Ah, tá. ideia também é que seja ampliado para as demais unidades. Então, por exemplo, sandália, se tiver uma quantidade considerável, então, por exemplo, a gente brinca que a Cobal, que é a sacola, né? Tem alimento, higiene e roupa.
Então, se, por exemplo, é produzida a sandália, o familiar já não vai levar a sandália porque o Sim. Estado já está fornecendo. O objetivo é daqui a pouco já produzir a roupa, então o familiar já não vai precisar levar a roupa. Então, de fato, o Estado vai fazer o seu papel como está estabelecido na lei. Então, Seria essa a ideia. entendemos que o empreendedorismo, principalmente na vida dessas mulheres, vem como uma nova oportunidade Com de vida. certeza. Principalmente para a adaptação delas quando estiverem aqui. Fora. Exatamente, Porque já estão capacitação. empreendendo. Aham. Quando eu falo que eu tenho um amor pelo empreendedorismo, que o empreendedorismo liberta, ele transforma. É verdade. Quando eu sofri um acidente de cavalo, que eu fiquei acidentado, foi quando eu enfrentei um momento de separação. O que me manteve A bem, chama viva. bem psicologicamente foi o meu empreendedorismo, do Natfit DF. Por quê? Tinha momentos que eu queria desistir, chegava a mensagem de uma cliente: Natália, pelo amor de Deus, cadê aquele frango? Aquele pão de queijo, aquele queijo que eu vou fazer aqui em casa, eu só quero se for o seu. Eu, não, mas eu agora. Não, então eu tô esperando você melhorar. Até hoje tem cliente, às vezes na minha correria não dá pra me entregar. Eu falo, ó, infelizmente eu não vou conseguir. Tá, mas que dia? Eu quero que você me entregue. Ou seja, o empreendedorismo mudou minha vida. Se eu estou aqui hoje num podcast, em tudo, foi através do empreendedorismo. E olha o que o empreendedorismo faz na vida dessas Sim. mulheres. Com certeza. Isso já gera uma renda? Elas conseguem mandar o dinheiro também para a Aí família ou depende, não? porque, por exemplo, tem trabalhos lá que não são remunerados, mas vai gerar remissão. E tem trabalhos que são remunerados via convênio FUNAP. Aquele que Sim. for via convênio FUNAP, mesmo internamente, aí gera uma remuneração, né? Antigamente tinha cantina, mas já foi desativada, até por outras questões que não seriam esse caso. Mas esse dinheiro, por exemplo, elas fazem uma caderneta, pode guardar, mandar para a família. Então, é possível sim, com certeza. Mas o principal é a capacitação, né? Sem dúvida. Eu acredito e aposto em projetos com capacitação. Inclusive, eu sou sempre convidada para estar na abertura, para dar as boas-vindas. E é uma coisa que eu falo: pegue esse certificado, não coloque na gaveta. Pegue isso como o início de uma nova vida, porque todos que estão lá sentados, que procuraram uma capacitação, é porque tá querendo mudar alguma coisa, porque ninguém certeza. procura algo à toa. Aí é o que eu falo, eu falei, cada um de vocês sabe o deserto da vida de vocês, então pegue isso para poder E mudar. créditos também para a Secretaria de Justiça, né? Sem Que a dúvida. Secretaria de Justiça do Distrito Federal é bem diligente também. Sim, a muito SEAP também, bem é, parceira. muito bom. Então eu gostei que os nossos pensamentos bateram, porque Estão eu também, concatenados. porque mesmo não sendo na área do direito, eu vi que o meu pensamento tá batendo com o de vocês, porque eu acredito muito nisso. Eu acredito que o empreendedorismo é uma segunda chance, é uma nova chance para muitas, né? Principalmente sair da agressão, Não, e os dados da das, e violência os dados das doméstica. mulheres, chama até atenção aqui em âmbito do Distrito Federal, que na maioria dos crimes, né, são atrelados a tráfico de drogas. Então, muitas das vezes, o marido era traficante, foi preso, acabou assumindo determinada situação, e aí ela é presa. Aí, muitas das vezes, ele sai, abandona, ela fica. Então, E tem que sustentar o filho. exatamente, porque quando é o inverso, quando o homem é preso, geralmente a família não abandona, mas quando é a mulher, o índice é muito maior. Eu ouvi Mulher é falar. amor, né? Coração. E realmente, eu já tive experiência ali dentro daquela colmeia com cliente, assim, que me impactou mesmo, de Uhum. ver. É muito triste ver uma mulher presa. É triste, assim, de olhar e falar, "Ai, olha o jeito que eu tô, eu olhar pra minha unha desesperada, querendo bater a cabeça na parede. E você ter que ter o equilíbrio para poder lidar com aquilo ali, porque é difícil. E a maioria, o marido traficante, a mulher foi também. Ou é o amor que leva elas pra cadeia. Incrível. Querendo ou não, a gente acaba puxando a sardinha pro nosso lado. Mas é Pois porque, é, igual já você vi falou, casos mulher é de amor, né? vi casos de presa dar a luz ali dentro e o bebê ficar até, sabe, o pessoal ali pegar amor no bebê e depois ter que tirar. A gente lida com drama, Sim. com Inteligência drama. emocional, né, gente? Não é Vocês têm fácil, que porque a estar. gente se solidariza, né, com o próximo. Deus me livre passar por uma situação dessa. Então, o insight que a gente tira desse bate-papo é que o empreendedorismo, Salva vidas e Salva, ressocializa. é socialista. e vocês querem deixar algum recado para quem está assistindo. Claro, inclusive aí nós vamos ter uma palestra aqui em Águas Claras na próxima quarta-feira, já fica o convite aí, sobre execução penal, procedimento, sistema prisional. Então, convite aí não só aos operadores do direito, mas aberto ao público. Vai ser aqui na nossa subseção de Águas Claras.
Já ia perguntar, aberta ao público, Aberto ao né? público. Na descrição do vídeo vai ter as informações de vocês, então quem estiver assistindo, que quiser entrar em contato, ou precisando do serviço também, né? A gente deixa à vontade aberto. E você, Isso eu Ju? queria agradecer. Ah. Muito obrigada por ter me convidado para esse bate-papo. Muito gostoso. Muito legal estar aqui com vocês. Bacana E tem mesmo. um recado que você queria passar pro Ah, público? gente, mulherada. Mulherada, vamos continuar Reage, empoderando. continua empoderada, estuda, trabalha, é isso mesmo. Cuidem da vida de vocês. E E estamos aqui, vamos né? ter fé em Deus, né? Porque Deus em primeiro lugar, que essa cultura aí machista vai mudar e vai diminuir esse Com índice certeza. de feminicídio até acabar, Mas né? é o que você falou, o amor, né? O amor ele transforma, o amor ele cura. Então que tenhamos um Ou mundo. destrói, então tem que ter cuidado, né? Com É. esses relacionamentos aí. Só que já não é amor, é obsessão. Já deixou de ser o sentimento de amor. Ai, E é isso. Eu sou muito grata por mais um episódio do Papo que Rende com Natália Reis, com essas duas pessoas maravilhosas, assim, que eu não tenho nem palavras para agradecer a oportunidade de estar com vocês. A gente que agradece. eu que Porque eu falo que agradeço. tempo não é dinheiro, tempo é vida. É verdade. E a nossa vida ela é muito preciosa. Então, ter momentos assim, desse bate-papo incrível, onde inclusive eu tirei dúvidas de coisas que realmente eu não sabia, e eu tenho certeza que é a dúvida do público que está assistindo. Então, a gente está aqui sempre para poder multiplicar resultados. E eu falo que se Deus deixou, te deu a oportunidade de você ter um brilho, de poder ajudar. O brilho que eu falo de poder ajudar outras pessoas é obrigação nossa diminuir a dor do outro. Com certeza. Como? Informação, falar, Isso. abraçar, ter canais assim, onde você pode levar uma cultura nova, uma divulgação, até para conhecer mais, porque quem vê o Dr. Marcos, não, aí vê ele num bate-papo, nossa, que bacana, ele é um homem, mas se posiciona assim. Ó, a doutora Juliana, que maravilhosa. E esse é É o sentido da vida, né? A gente está aqui para evoluir e para ser instrumento de Deus na vida das pessoas, para que elas evoluam também. Eu acho que se não for assim, nada vale a pena, Nada vai, né? É muito legal, isso é muito bom a gente poder ser usada e aprender, principalmente, que eu acho que todo dia eu tô aqui para aprender, eu quero aprender sempre, Verdade. não quero parar nunca. E é E eu isso. aprendo muito com você é muito especial. Eu ia ajudar. E foi um prazer também Prazer foi conhecê-lo, meu, doutor. doutora. Maravilha. E no off a gente vai continuar conversando, tá, gente? Obrigada ao público que tá assistindo a gente, que tirou um tempinho aí pra tá assistindo, compartilhando, comentando aqui. Muito obrigada. E eu quero agradecer a Deus primeiramente e a oportunidade, ao nosso câmera, o Everson, que sem ele aqui também nada ia estar acontecendo, né? Então é isso, muito obrigada. E eu vou ficando aqui com mais um episódio do Papo que Rende com Natália Reis. Até o próximo episódio.